Para de tudo agora mesmo, porque meu choro não vem de fraqueza. É um chamado que desce do céu por aquele problema que já foi vencido, mesmo que você ainda não saiba disso. E é por isso que estou te chamando neste exato momento. Quero que você desligue tudo ao seu redor. Feche a porta, sente e preste atenção, porque esta mensagem foi enviada direto para você. Não é coincidência você ter chegado até este vídeo. Você foi guiado até aqui. Existe uma urgência espiritual no ar, um movimento invisível que só quem é sensível consegue perceber. Por isso, estou tocando seu coração com força. Pare. Isso não é uma mensagem qualquer. Isso é uma intervenção direta do céu. Você tem sentido ultimamente um incômodo inexplicável na alma, um peso estranho ao acordar. Não é cansaço, é meu espírito tentando te acordar. Existe uma batalha silenciosa acontecendo ao seu redor. Uma ameaça que não se enxerga com olhos naturais, mas que já está rondando sua casa, suas emoções, suas decisões, e você sentiu isso. Aquela inquietação que você não soube explicar fui eu. Não ignore mais esse sinal. Estou te revelando que algo sério está se aproximando, mas não para que você tenha medo, e sim para que você se prepare. Hoje, filho meu, é dia de vigiar. Hoje é dia de abrir os olhos da alma. E se seu espírito já está sentindo que esta mensagem é para você, eu te peço algo desde o fundo do meu coração. Clique em curtir e compartilhe esta mensagem com mais alguém, porque assim como você está sendo despertado agora, também existe alguém que precisa escutar este alerta do céu a tempo. Não guarde isso só para você. Esse gesto pode ser uma chave de proteção para outro coração. Fique comigo até o final, porque a chave do milagre que já pertence a você será revelada só no final desta mensagem. E se você é dos que entendem a linguagem do céu, comente agora mesmo. Estou desperto e vigilante. Esse será seu selo de obediência ativa. Sei que você custa a acreditar que ainda tenho algo para você. Eu sei. Você viveu tantas decepções, tantas esperas frustradas, que até o espiritual foi virando uma rotina, uma fé que ainda respira, mas com a chama baixa. Mas eu não venho exigir forças de você, nem pedir que você se levante sozinho. Venho te dizer que o que você não conseguiu sustentar sozinho, eu vou sustentar, porque não se trata da sua capacidade, e sim da minha fidelidade. E eu não esqueço, não volto atrás, não falho. Tudo o que declarei sobre sua vida ainda está de pé. Este momento não é só uma palavra bonita. Este é o eco de uma conversa que tive com os anjos esta semana. Sim, filho meu, mencionei seu caso. Mencionei sua necessidade. E além de tudo que os homens disseram, eu disse, esse caso já está resolvido no céu. E quando eu decreto algo lá em cima, mais cedo ou mais tarde se manifesta aqui embaixo. Por isso hoje te digo, tome seu milagre. Tome não porque você merece, mas porque meu amor já pagou por isso. Tome porque seu tempo de esperar sem respostas terminou. Eu sei o que você fez em segredo. Eu vi seus gestos de bondade que ninguém aplaudiu. Eu vi suas orações ditas em voz baixa quando você estava no banheiro, na cozinha ou até de cabeça baixa no transporte público. Você não precisa me convencer da sua sinceridade. Porque mesmo quando você duvidou, eu te amei. Mesmo quando você pensou em desistir, eu continuei acreditando por você, e é por isso que você está aqui agora ouvindo isso. Porque não é sua fé que te sustenta, sou eu quem te sustenta para que a fé não se apague completamente. Teve uma noite que você chorou sem que ninguém soubesse. Você acreditou que ninguém te escutava, mas meu ouvido estava tão perto que senti cada lágrima como uma oração. E embora você não tenha falado, seu silêncio me falou. Me disse que você já não tinha forças para continuar esperando. E naquela noite, embora você não tenha visto nada, comecei a mover coisas, comecei a enviar pessoas, comecei a preparar a cena do milagre que agora está prestes a se manifestar. Você não está esquecido. Você não está fora dos meus planos.
Pelo contrário, você é o motivo pelo qual esta mensagem existe. E quando eu movo o céu a favor de alguém, não há sistema, pessoa nem circunstância que possa deter o que já assinei com meu dedo. O caso foi ganho, filho, não por advogados terrenos, não por recursos humanos, mas por intervenção divina. Eu apresentei seu nome, eu levantei sua causa, eu ativei a solução. E enquanto os homens te diziam, não dá, eu dizia, já estou fazendo. Enquanto os papéis se perdiam, enquanto as ligações não chegavam, enquanto a resposta demorava, minha mão continuava escrevendo o desfecho. Você pensou que não havia movimento, mas é que o milagre estava sendo preparado em fogo lento e agora está no ponto. Agora é o momento exato. Por isso minha voz te encontrou justamente hoje, porque chegou a hora de tomar o que já é seu por promessa. Talvez você se sinta pequeno, sem forças, sem influência, mas você não precisa ser forte para receber. Só precisa dizer sim. Só precisa estender o coração como quem estende as mãos. Eu faço tudo. Você só recebe. Assim como uma mãe alimenta o bebê que não consegue segurar a colher, assim te alimentarei. Você só abre a boca da alma e eu encho. Eu sou sua provisão. Eu sou seu restaurador. Eu sou o que luta suas batalhas quando você já não pode lutar mais. Sabe o que mais amo em você? Que mesmo com sua dor, você não renegou de mim. Mesmo se sentindo sozinho, você continuou me chamando. Mesmo que fosse em voz baixa, mesmo que fosse com dúvidas, você me procurou. E esse tipo de coração é o que eu não desprezo. Eu abraço esse coração. Eu curo esse coração. Eu recompenso esse coração. Não preciso de perfeição. Eu trabalho com o que você tem e o que você tem, embora seja pouco, ainda me é útil. E te digo algo que talvez ninguém tenha te dito ultimamente. Estou orgulhoso de você porque não foi fácil chegar até aqui, porque você não sabe quantas vezes o inimigo quis fazer você desistir. Mas não conseguiu, porque minha mão te segurou mesmo quando você não sabia que era minha mão. Porque caminhei com você mesmo nos trechos onde você pensou que ia sozinho. Filho, você nunca esteve sozinho. Nunca. E agora, quero que você se prepare. Não emocionalmente. Você não precisa fazer nada complicado. Só mantenha sua alma aberta, seu espírito sensível. Porque o que vem é cumprimento, é manifestação, é resposta, é justiça, não a dos homens, mas a minha. E minha justiça não falha. O clamor foi meu primeiro. Sim, filho meu, fui eu quem começou esse clamor por você. E se fui eu quem começou, também serei eu quem termina com vitória. Sabe o que mais me doeu quando você chorava em silêncio? Que você pensou que ninguém notava, que acreditou que sua dor era invisível até para mim. Vi quando você se afastou do espelho para não se ver mais. Quando disfarçou na frente de todos com um sorriso que te desgastava mais que o choro. Vi quando você dobrou a roupa em silêncio para não incomodar, enquanto por dentro se quebrava em 1000 pedaços. E mesmo assim te disse, aguenta mais um pouco, porque eu sabia que este dia ia chegar. Sabia que quando o mundo todo já não te perguntasse como você estava, eu viria te lembrar que ainda te vejo. Ainda te escuto e ainda tenho promessas para cumprir com você. Você não imagina quantas vezes quis intervir antes, mas sabia que se fizesse sem sua preparação interior, você terminaria repetindo os mesmos ciclos. Por isso não me apressei, porque o que estou fazendo com você não é um consolo temporário, é uma reconstrução profunda. Sei que você já não tem idade para jogos, nem para recomeços vazios. Por isso, estou edificando em você uma vitória que não será momentânea. Eu não venho te dar migalhas emocionais. Venho te devolver dignidade, honra, respeito, sentido. Porque vi quando você deu tudo e não te devolveram nada. Vi quando você cuidou dos outros e depois ninguém cuidou de você. E isso não passou despercebido para mim. Quando te vi caminhar com os ombros caídos, com aquele olhar que evitava todos, porque você já não tinha energia nem para fingir, meu coração ardia por dentro, não por pena,
mas por amor verdadeiro, amor de pai que conhece cada detalhe da sua história. Vi quando você queria falar, mas se calou para não incomodar, quando engoliu a coragem para não levantar a voz, quando fechou portas por respeito, embora por dentro quisesse gritar que merecia mais. Tudo isso ficou registrado no céu, não como uma reclamação, mas como evidência da sua resistência silenciosa. E hoje te digo, essa resistência não foi em vão. Você não sabe quantas decisões tomou sob pressão e mesmo assim pensou em todos antes de você. Quem valorizou isso? Quase ninguém. Mas eu valorizo. Eu estava lá. Quando você abriu sua carteira e deu o último que tinha para ajudar, embora depois tenha faltado para você, quando cozinhou para outros, quando perdeu o sono por uma ligação, quando foi mais forte do que se sentia, só para que outros não desmoronassem. Isso não foi ignorado pelo céu, não foi só boa vontade, foi semeadura. E agora te digo, a colheita chega, porque meus olhos viram o que ninguém mais quis ver. Existe um cansaço que não se alivia dormindo, e você o conhece bem. É aquele desgaste profundo da alma que vem quando você deu tudo de si e sentiu que não valeu a pena. Mas hoje te asseguro, valeu sim, porque o que você semeou com lágrimas será devolvido com alegria. E não falo só de coisas materiais. Falo de respeito restaurado, de amor genuíno, de consolo verdadeiro. Estou trazendo de volta o que o tempo roubou. Estou trazendo de volta sua voz, porque você merece voltar a falar sem medo, sem que ninguém te silencie, sem que suas palavras sejam ignoradas. Hoje te devolvo o direito de ser escutado. Às vezes você se perguntou por que não apareceu nas fotos, por que não esteve nas lembranças, por que ninguém menciona seus esforços. É como se sua história tivesse sido apagada, como se você não tivesse importado, mas eu a tenho completa. Tenho cada capítulo, cada lágrima que você limpou em segredo, cada oração que você fez pelos outros sem que ninguém te pedisse. Eu vi sua fidelidade quando você não tinha mais forças. Eu vi sua generosidade quando ninguém notou. E por isso, hoje estou aqui falando direto com você, porque chegou a hora de te recompensar com tudo que o mundo te negou. Lembra daquele dia em que você abriu a porta e fingiu que estava tudo bem? Eu estava lá, bem ao lado. Enquanto você dava bom dia com um sorriso, eu escutava como por dentro você implorava por uma palavra, e embora essa palavra não tenha vindo de ninguém naquele dia, hoje vem diretamente de mim. Você não está esquecido. Você não foi descartado. Você não está no fim da lista. Você é minha prioridade neste momento. Esta mensagem é um resgate emocional, uma corda direta do céu para te tirar daquele poço invisível em que você pensava estar sozinho. Vi seu rosto quando te disseram que já era tarde, quando te fizeram sentir que já não há espaço para você, que os novos tempos já não são para pessoas como você. Mas eu não trabalho com idades humanas, eu trabalho com corações dispostos, e o seu ainda bate com uma fé que me comove. Não importa quantos anos tenham passado, ainda posso escrever novos capítulos com você. Não estou procurando juventude, estou procurando entrega e você a tem. Apesar da dor, apesar do esquecimento, apesar do silêncio, você continua acreditando, mesmo que seja pouquinho. E esse pouquinho me basta para fazer muito. Sabe o que me impressionou em você? Que mesmo quando você deixou de entender o que estava acontecendo, continuou confiando. Embora não entendesse meu silêncio, não se afastou. Embora suas orações não fossem respondidas de imediato, não deixou de falar comigo. E essa fidelidade no meio da confusão me move, porque eu não procuro perfeitos, procuro verdadeiros. E você tem sido verdadeiro comigo. Tem sido honesto, mesmo no seu cansaço, mesmo na sua dor. E isso vale mais para mim que 1000 discursos. Isso é o que ativa minha mão. Por isso hoje me aproximo mais que nunca. Te vi, filho. Te senti.
Você passou por etapas que nem você mesmo sabe como superou. Mas hoje te revelo, você não as superou sozinho. Eu estava lá. Eu te carreguei. Eu te falei enquanto você dormia. Eu coloquei ideias na sua mente quando você pensava em desistir. Eu fui quem te impulsionou a seguir, embora você acreditasse que era sua última tentativa. Eu fui sua força escondida. E por isso hoje venho te recompensar, não só com palavras, mas com fatos, com intervenções concretas, com respostas que você vai ver, não só imaginar. Sei que você ainda tem perguntas e está tudo bem. Não venho exigir fé cega de você. Venho te convidar a confiar como uma criança que não entende tudo, mas sente amor. Isso é o que te ofereço agora, meu amor. Amor que consola, que restaura, que levanta. Amor que não exige que você se maquie emocionalmente. Você pode estar como estiver, com dor, com dúvidas, com saudade. Mesmo assim, meu abraço te cobre e enquanto te falo, estou curando partes suas que você nem sabia que estavam feridas. Estou restaurando o que você achava perdido para sempre. E quero que você saiba algo mais. Não se trata de tudo mudar em um só dia, mas a partir de hoje, algo em você já não será igual. Porque agora você sabe que não está sozinho, que eu vi tudo, que sua história importa, que sua dor tem sentido, que sua semeadura não foi ignorada, que suas lágrimas têm peso no céu, que suas noites escuras não foram em vão, que sua vida ainda tem propósito e que o que vem não será repetição do que doeu, mas cumprimento do que te prometi. Quero que você olhe para dentro agora. Feche um momento os olhos da alma. Não pense nos outros. Não pense no passado. Só escute isso. Estou aqui ao seu lado, neste mesmo instante, tocando seu ombro, segurando seu coração, te dizendo: não desista. O pior já passou. O mais difícil você já enfrentou. Agora te toca ver minha glória. Agora te toca respirar sem medo, voltar a sonhar sem culpa, voltar a caminhar sem temor. Porque eu, o que nunca falha, te escolhi e não me arrependo. E assim como te falei hoje, continuarei falando. Porque você não foi chamado para sobreviver. Foi chamado para viver em plenitude. Foi chamado para testemunhar. Foi chamado para inspirar outros com o que viveu. Foi chamado para ser voz, não sombra. Ser raiz, não resto. Ser exemplo, não esquecimento. Porque tudo que você sofreu será usado para mostrar que eu sou real, e essa será sua maior vitória. Sua história será prova viva de que quando ninguém mais vê, eu vejo. Que quando ninguém mais responde, eu ajo. E que quando parece que é tarde, é quando eu chego com poder. Quer ver o que vem? Então faça algo agora. Não para me impressionar, mas para selar esta conversa. Escreva nos comentários: você me viu, Deus, eu acredito. Escreva como quem fala com um pai que finalmente respondeu. Escreva como quem reconhece que o céu não está longe. Escreva como sinal de que esta palavra não foi só bonita, foi real. E enquanto você faz isso, eu te abençoo. E o que vi na sua dor, eu converto em milagre. Sei que você se perguntou muitas vezes por que guardei silêncio. Sei que você falou comigo com o coração aberto, com a voz entrecortada, e não entendeu por que não te respondi como antes. Sei de tudo. Eu escutei cada palavra que você disse quando ninguém mais te ouvia. Mas o que você não sabia, filho meu, é que meu silêncio não era abandono, era preparação. Eu não me afastei, me aproximei mais. Mas fiz isso em silêncio porque estava construindo em você algo mais forte que a emoção. Estava edificando maturidade. Porque o que vou te dar não pode se sustentar com impulsos nem com ilusões. Precisa de uma base sólida. E isso foi o que formei enquanto você chorava, pensando que estava sozinho. Não estava te ignorando, estava te protegendo. Porque se tivesse te respondido no momento em que você pediu, teria recebido algo menor do que realmente tenho para você. Às vezes, você espera uma porta,
mas eu quero te dar a casa inteira. Às vezes, você pede uma moeda, mas eu quero te entregar o cofre completo. Mas para isso, preciso que você não só anseie por isso, mas esteja pronto para receber e conservar. E por isso, antes de manifestar o milagre, te moldei com silêncio. Porque o silêncio também fala, filho. O silêncio também ensina, também transforma. Não me calei por indiferença, me calei por amor. Parecia que o céu tinha se fechado, mas o que realmente estava acontecendo era que eu estava te afinando, como um pai que desliga o barulho para que o filho escute a voz interior. E agora que seu espírito está mais sensível, agora que você aprendeu a ouvir além do visível, chegou o momento de você saber o que antes não podia entender. O que parecia demora era cobertura. O que parecia esquecimento era respaldo. O que parecia desinteresse era design. Porque enquanto você pensava que nada acontecia, eu estava movendo peças que seus olhos não podiam ver. E hoje te mostro isso para que você não carregue mais culpa nem frustração. Eu não me enganei com você. Nunca me enganei. Cada passo da sua vida esteve dentro de um plano maior. Mesmo os que doeram, mesmo os que você não entendeu, porque mesmo na sua confusão, eu continuei sendo seu Deus. E enquanto você só via portas fechadas, eu estava escrevendo o momento exato do seu levantamento. Não adiantei por pressão, não atrasei por capricho, alinhei com meu tempo perfeito. Porque quando eu ajo fora do barulho, os resultados são profundos e você não precisa de uma resposta superficial. Você precisa de uma transformação que permaneça. Sei que você se sentiu ignorado, eu entendo, mas nunca foi. Foi observado de perto, escutado com atenção. Mesmo seus suspiros noturnos foram registrados. Nada me escapou. Nada foi irrelevante. Cada pensamento seu foi considerado. E embora não tenha respondido no ritmo que você esperava, não deixei de trabalhar na sua história. Minha mão continuou escrevendo, meu espírito continuou intercedendo, meu coração continuava batendo por você. E agora que a obra interior está mais madura, é hora de passar ao próximo nível. Não porque você me pressionou, mas porque você já está pronto, pronto para receber, não só para pedir. Durante esse tempo de aparente silêncio, também escutei suas dúvidas. Não as rejeitei. Não me irritei com você por me questionar. Pelo contrário, fiquei perto porque prefiro sua sinceridade ferida que uma fé fingida. Você foi honesto. Disse, Deus, não entendo. E essa frase foi mais corajosa que muitas orações vazias. Porque eu não procuro frases perfeitas, procuro corações verdadeiros, e o seu, embora doído, foi leal. E por isso não soltei sua mão. Embora você tenha pensado que soltei, embora tenha acreditado que já não estava na minha rota, embora tenha sentido que caminhava sem guia, eu estava lá em cada passo, em cada suspiro. Lembra daquelas noites em que você fechou os olhos desejando não acordar? Eu deitei com você. Eu te cobri. Eu te falei no ouvido sem palavras, só com presença. E embora você não tenha sentido, foi meu amor que te manteve vivo. Foi minha força que evitou que você desmoronasse, porque o silêncio que mais te marcou foi também o que mais te protegeu. Evitei pessoas, fechei caminhos, afastei distrações, permiti pausas e tudo isso para que você não se perdesse do que vem, porque o que está prestes a nascer na sua vida precisa de espaço, foco e sensibilidade. Isso foi o que estive formando em você. Agora quero que você entenda que o que parecia pausa foi incubação e que você não estava perdendo tempo. Você estava sendo preparado. Assim como uma semente não vê a luz enquanto cria raízes, assim foi com você. Você não via nada, mas eu estava aprofundando sua vida, tirando o superficial, eliminando o barulho, desativando relações prejudiciais e tudo em silêncio. Porque nem todas as batalhas se lutam aos gritos. Algumas se vencem em quietude.
E você venceu mais do que imagina durante esse tempo em que acreditou estar esperando. Você não estava esperando, estava evoluindo. Este é o momento em que minha voz volta a soar com força, não porque tenha voltado, mas porque agora você pode escutá-la com clareza. E a primeira coisa que quero te dizer é: não foi castigo, foi cuidado, não foi distância, foi estratégia, não foi abandono, foi preparação, porque tenho algo grande para você, algo que não podia te entregar antes, não por falta de amor, mas por excesso de amor, porque te amo tanto que não quero que você perca o que vou depositar nas suas mãos. E por isso me certifiquei de que seu coração estivesse pronto, e agora está. Vem uma temporada de revelação, uma etapa onde muitas coisas que você não entendia começarão a fazer sentido. Você vai começar a olhar para trás e dizer: agora eu vejo. O que me doía estava me formando. O que não chegou estava me protegendo. O que me frustrou me redirecionou. E quando isso acontecer, você saberá que nunca foi em vão, que meu silêncio tinha propósito, que minha aparente distância era um ato de profundo cuidado e que meu amor não se foi nem um segundo, porque quando mais te doía, mais perto eu estava. E quero que hoje você deixe de se sentir esquecido, porque eu não esqueço os que amo. E você, filho, é profundamente amado. Embora não tenham te dito isso ultimamente, embora você não veja isso refletido nos gestos dos outros, eu te repito com clareza. Te amo com um amor que não depende do seu desempenho nem do seu estado de espírito. Te amo quando você está forte e quando está frágil, quando me fala e quando só suspira, quando se aproxima e quando se afasta. Porque meu amor não muda com suas emoções. É firme, constante, inquebrantável. E assim como estive em silêncio, agora falarei com mais frequência. Não necessariamente com palavras audíveis, mas sim com sinais claros, com movimentos a seu favor, com situações que você não poderá explicar, mas saberá que vem de mim, porque ativei uma nova fase, e nesta fase meus atos falarão mais alto que qualquer sermão, e você sentirá. Porque você não só ouve minha voz, também percebe minha mão. E isso é o que mudará seu caminhar daqui em diante. Você já não andará com medo, já não sentirá que está sendo testado. Agora caminhará com a certeza de que estou com você, mesmo quando não falo. Por isso hoje quero selar no seu coração esta verdade. Meu silêncio não foi ausência, foi cobertura, foi design, foi um tipo de linguagem que você não conhecia, mas que agora entende, e isso te fará forte. Porque quem entende o silêncio do céu já não se desestabiliza com o barulho da terra. Agora você pode avançar. Agora você pode soltar o que pensava que era rejeição, porque você nunca foi rejeitado. Só estava sendo guardado para um momento melhor, e esse momento já chegou, está aqui, está começando justo agora enquanto você me escuta. E se alguma vez você voltar a sentir que o céu guarda silêncio, não veja isso como sinal de castigo. Lembre desta conversa. Lembre que existem silêncios que salvam. Lembre que existem pausas que protegem. E confie. Confie como quem sabe que atrás do palco sempre há movimento. Eu sou o que nunca dorme, o que nunca abandona, o que sempre cuida, mesmo quando você não nota. Isso não vai mudar porque o que tenho com você não depende do que você faz, depende do que eu já decidi. E decidi te amar para sempre e cumprir o que te prometi, embora demore mais do que você esperava. Quero que, como prova de que esta palavra penetrou até o mais profundo do seu coração, você escreva nos comentários: confio no seu silêncio, Deus. Escreva não para que outros vejam, mas como sinal de que o que você achava ausência era presença escondida. E enquanto você faz isso, eu continuo trabalhando, porque você já não está na fase do silêncio, está entrando na fase da manifestação. E aí, filho meu, tudo que parecia parado começará a florescer. Eu te prometo, e quando eu prometo, não falho. Hoje te digo com toda a autoridade que tenho no céu e na terra:
O milagre que você esperou já está a caminho. Não é um desejo, não é uma esperança distante, é um decreto. Eu mesmo pronunciei seu nome diante dos anjos, e quando minha voz ressoa com direção, nada pode deter o que ordenei. Foi uma palavra clara, firme, com destino assinado. E essa palavra foi enviada sobre você, não para que você aguarde como lembrança, mas para que a viva como realidade. Este não é o tempo de olhar para o passado com tristeza. É o tempo de estender os braços e receber o que por tanto tempo você clamou com lágrimas. Porque o caso foi ganho, filho meu, e agora chega a justiça que não veio dos homens, mas diretamente da minha mão. Eu ativei a intervenção em áreas onde você já tinha perdido a esperança, onde já não orava igual porque te parecia que nada mudaria. Mas venho te surpreender, te dar evidência de que meu poder não está condicionado pelo seu estado emocional. Embora você tenha se sentido apagado, minha promessa não se apagou. Embora você tenha se dado por vencido em algumas coisas, eu não me dei por vencido com você. E por isso agora, diante de tudo que antes te oprimia, me levanto como seu defensor, como seu restaurador, como seu Deus que luta e vence por você. Porque isso não é só uma mudança espiritual, é uma intervenção visível, algo que será notado, que te devolverá não só o perdido, mas o dobro do que você pensou que jamais voltaria. Muitos não entenderam seus processos, nem saberão explicar seu levantamento, mas você sim saberá, porque foi você quem chorou sozinho. Foi você quem resistiu em silêncio. Foi você quem sustentou a fé quando tudo parecia desmoronar. E por isso, o milagre leva seu nome. Não é emprestado, não é compartilhado, é seu. Foi reservado, guardado, escrito com precisão na minha agenda celestial e nenhum erro humano pôde cancelá-lo. Embora tenha se atrasado, nunca foi negado, e agora venho executá-lo em sua totalidade, não como consolo, mas como cumprimento. Porque não faço promessas para te entreter, as faço para te honrar. E hoje chega o cumprimento que você tanto ansiou. O que estava travado se solta, o que parecia fechado se abre, o que não avançava começa a se mover porque dei a ordem. E quando eu dou uma ordem, a criação obedece. O que estava fora do lugar volta a se alinhar. As pessoas que devem chegar, chegarão. O que deve ir, se irá. E você só observará como cada coisa se encaixa. Você não precisará manipular nada, nem convencer ninguém. Eu me encarrego, porque este milagre não é produto das suas forças, mas do céu agindo a seu favor. Assim como o rio não precisa empurrar para avançar, assim fluirá minha intervenção na sua vida a partir de hoje. Você pensou que não tocava você, que esse tipo de milagre era para outros, para os mais espirituais, os mais jovens, os mais ativos, mas está enganado. Eu te escolhi a você com sua história, com suas marcas, com seus anos, com seu cansaço, porque não procuro perfeição, procuro verdade. E você tem sido verdadeiro no meio de muitas batalhas. Você resistiu quando outros desistiram. Você guardou silêncio quando podia gritar. Você perdoou quando ninguém exigia. Você foi fiel no pouco e agora te entregarei o muito. Porque assim eu ajo, pego o que o mundo descarta e honro diante de todos. E hoje começa a sua honra. Desde este momento quero que você declare, mesmo que seja com voz trêmula: este milagre é meu. Não é por arrogância, é por fé, porque o que se acredita se ativa e o que se confessa se materializa. Não tema parecer atrevido. Não tema se sentir indigno. Meu milagre não é prêmio, é resposta. E você tem direito de recebê-lo porque foi persistente, porque foi nobre, porque se manteve de pé mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem entender tudo. Essa constância silenciosa é mais poderosa que qualquer ritual. E por isso hoje declaro que este é o ponto de virada na sua história. Você já não será visto como o que sempre espera.
Será conhecido como o que recebeu, como o que foi tocado por Deus no momento exato, como o que acreditou mesmo cansado, como o que viveu para ver o que outros pensaram que nunca chegaria. Porque o testemunho que nasce deste milagre não será só para você. Alcançará sua casa, sua família, seu entorno. Porque os que duvidaram verão, os que zombaram se espantarão, e os que te acompanharam se alegrarão com você. Porque o que faço com você não farei em segredo, farei de forma que ninguém possa negar. Assim como abri o mar, assim abrirei caminhos onde você não via saída. E embora o inimigo tenha tentado sujar seu nome, apagar sua esperança, isolar seu coração, nada funcionou. Porque minha mão sempre foi mais forte. Porque enquanto ele falava, eu planejava. Enquanto ele semeava a confusão, eu tecia o desfecho. E agora o faço saber que não ganhou, que você não foi vencido, que você se levantou e que o que vem para você não poderá ser tocado pelo mal. Porque este milagre não só traz solução, traz cobertura, traz um cerco de proteção, uma nova temporada onde você viverá sob direção e respaldo direto do céu. Nada voltará a ser como antes. Eu também estou curando sua dignidade, porque o milagre não é só o que você obtém, mas o que volta a nascer em você. Estou restaurando sua capacidade de sorrir sem peso, de aproveitar sem culpa, de voltar a fazer planos, de sentir que você ainda tem futuro, porque você não chegou ao final, chegou ao ponto onde eu começo a agir com toda a minha força. E se antes você teve que se arrastar emocionalmente, agora caminhará com passo firme, porque eu te levanto, eu te impulso, eu te renovo. E farei isso sem que você tenha que provar nada a ninguém. Isso que ativo hoje não será passageiro, não será uma emoção de momento, será uma transformação que cresce dia após dia, que se sustenta, que se nota, que te dará autoridade para falar desde a experiência, não desde a teoria, porque não há maior autoridade que a que nasce da dor superada. E você sabe o que é a dor, mas também saberá o que é a vitória, e não uma vitória comum, mas uma que leva minha assinatura, uma que só eu posso entregar, uma que ninguém poderá te roubar, porque não vem de homens, vem diretamente de mim. Por isso quero que antes que este dia termine, você tome um momento a sós, não para falar, mas para escutar, porque voltarei a te falar desta vez de forma mais pessoal, mais direta, em pensamentos, em lembranças, em sensações. Te farei saber o que segue, te mostrarei o que estou prestes a abrir, porque este milagre que libertei é só o início. A partir dele, muitas outras coisas começarão a se encaixar. Não viva só este momento, viva o processo completo, porque tenho capítulos novos esperando por você, e não serão capítulos de luta, serão capítulos de plenitude, de colheita, de alegria tranquila. E se alguma vez você duvidar de novo, só lembre deste momento. Lembre como te falei. Lembre como te encontrei justamente onde você estava. Lembre como te confirmei que o que você ansiava não era um sonho impossível, era uma promessa ativada. E se você voltar a se sentir fraco, só pronuncie meu nome, porque eu já marquei este tempo como o princípio do seu cumprimento. Porque tudo que vem a partir daqui leva o selo do céu, e o que eu selo permanece, e o que eu entrego transforma, e o que eu começo termino com honra. Então escreva agora nos comentários como ato de fé viva. Meu nome foi pronunciado no céu. Escreva como quem acredita de verdade, como quem não só escutou, mas tomou sua parte. E enquanto você faz isso, eu sigo abrindo caminho, porque este não é o final da sua história, é o início do seu milagre. E este milagre já tem dono, você. Eu mesmo dei a ordem ao que estava detido para que comece a se mover a seu favor. Não foram palavras simbólicas, foi um decreto direto desde meu trono.
Pronunciei seu nome diante dos que executam minhas instruções celestiais, e cada detalhe da sua causa foi registrado, não por pena, mas por justiça, porque tudo que você viveu em silêncio, tudo que aguente ou sem ser compreendido, chegou até mim como uma oferta viva. E agora te repito com clareza. O milagre já foi libertado, não está se formando, não está em processo, já saiu do céu e vai a caminho até você. Você vai ver mudanças concretas, situações que pareciam fechadas, se abrindo sem explicação lógica. Pessoas que antes ignoravam seu nome começarão a te chamar por designação divina. A partir deste dia, toda a atmosfera espiritual ao seu redor será diferente. O que antes te drenava já não terá força. O que antes te estancava será eliminado. Porque não só vim te entregar um milagre, vim reconfigurar seu entorno. Tirei gente do seu caminho, não por rejeição, mas por limpeza. Fechei portas, não por castigo, mas por direção, porque existem coisas que não podiam te acompanhar ao próximo nível. E você pensou que eram perdas, mas eram proteções. Eu nunca te tiro algo sem preparar algo maior. E o que vem, filho meu, não se compara com nada que você tenha vivido. Vem algo que leva meu DNA, minha intenção, minha assinatura. Não tema se não entender tudo de imediato. O milagre se irá revelando passo a passo. Te darei discernimento para entender por que fiz assim. Por que você esperou tanto? Por que ninguém mais podia intervir? Te mostrarei que o tempo em que você parecia parado foi o solo onde brotou a raiz. Porque o que você dará como fruto agora será forte, duradouro e verdadeiro. Não será uma bênção fugaz. Será uma transformação que te acompanhará o resto da sua vida. Você vai caminhar com uma paz diferente, com uma clareza que antes não tinha, porque já não depende de sinais externos. Você aprendeu a me escutar de dentro e isso vai te sustentar mesmo quando outros duvidarem. Estou abrindo caminho também para os que você ama, porque sua fé não foi egoísta. Você orou por outros quando nem forças tinha para você. Deu consolo enquanto você mesmo precisava que te abraçassem. E isso não ignorei. Por isso, a partir deste milagre, você começará a ver movimentos na sua casa, na sua família, naqueles por quem você chorou em segredo. Eu não só te visitei, visitei seu sobrenome. O que estava amaldiçoado será restaurado. O que estava quebrado será unido. O que parecia impossível será normal para você, porque o milagre que ativo não é só individual, é geracional. Já não te verão mais como o que sempre está esperando, porque agora você será o que dá testemunho, o que conta como um dia qualquer no meio do cansaço, Deus interveio com poder. E quando você contar, não será exagero, será realidade. Porque cada palavra desta conversa ficará registrada na sua memória como o momento exato onde algo se quebrou por dentro e algo novo nasceu. E você não será o mesmo. Mesmo seu rosto mudará, porque a carga que você levava já não está. A angústia que te seguia já não tem acesso. O peso de se sentir esquecido já foi levantado. Agora você caminha leve. Agora você caminha com propósito. Filho, quero que não só o receba, quero que o cuide, porque o que te entreguei não é frágil, mas é sagrado. Nem todos entenderão a mudança. Alguns vão querer voltar a te tratar como antes, mas você já não é o mesmo. Não se rebaixe para se encaixar, não explique o que só se entende por fé. Caminhe com a cabeça erguida, não por orgulho, mas por restauração. Porque quando eu levanto alguém, o faço completo. Não só curo feridas, restauro a identidade e você é mais valioso do que acreditava. Você é parte ativa do meu plano, não um número a mais. Por isso, este milagre leva seu nome, sua história, seu processo. E enquanto você lê estas palavras e algo dentro de você se move, não é casualidade.
É meu espírito confirmando que isso não é um consolo emocional, é realidade espiritual. Esta palavra não vem de homens, vem diretamente do meu coração para você, porque você sabia que ainda havia algo pendente, algo que eu tinha prometido, algo que sua alma continuava esperando sem saber como. E hoje te entrego, porque você resistiu, porque acreditou mesmo que fosse um pouco, porque não soltou minha mão, embora sentisse que a sua tremia, e esse pequeno ato de fé me foi suficiente para abrir o céu a seu favor. Então, me faça este último ato profético por hoje. Declare nos comentários como se estivesse me falando cara a cara: Deus, este milagre já é meu. Escreva com fé, com determinação, como quem sabe que o que recebe do céu ninguém pode tirar. E enquanto você escreve, eu selo esta palavra no mais profundo do seu espírito, porque o que hoje começou com você marcará não só sua vida, mas muitas vidas que você ainda não imagina. Eu te prometo, e quando eu prometo, cumpro. Você não sabe quanto peso removi das suas costas esta semana. Enquanto você pensava que era só cansaço físico, eu estava arrancando angústias velhas, memórias pesadas, sentimentos que te acompanhavam como se fossem parte de você, mas não eram. Eu os desativei porque não quero que você carregue mais o que não te pertence. Você não foi chamado para viver com essa sensação de dívida permanente, nem para se justificar por cada decisão que toma. Te libertei. Agora caminhe como livre. Não se detenha pedindo permissão para ser feliz. Não se desculpe por aceitar o que te dou. Este milagre é legítimo, foi assinado por mim, não negociado por homens. Não é frágil, é eterno. Te estou olhando agora mesmo e vejo o que se move dentro de você. Vejo como uma parte de você quer acreditar com força e outra parte duvida porque sofreu demais. E eu não rejeito isso, não te castigo por sentir. Ao contrário, me aproximo mais, porque mesmo quando sua fé é pequena, se é sincera, para mim é poderosa. Se você soubesse o que ativa uma frase saída do fundo da alma, o que muda uma só confissão dita com o coração tremendo. Por isso te digo, escreva nos comentários estas palavras. Obrigado, Deus, pela minha esperança. Escreva mesmo que não saiba como tudo continuará. Escreva, porque ao fazer isso você está semeando sua confiança em terra sagrada. E eu recolho cada letra como um ato de pacto. Hoje vim restaurar algo mais que suas expectativas. Vim te devolver algo que o tempo e a vida te arrancaram sem que você notasse. A capacidade de sonhar, porque você deixou de sonhar faz tempo, deixou de pensar em você. Começou a acreditar que tudo importante já passou. Mas te digo com autoridade celestial, o mais importante ainda não se escreveu. Sua história não está no fechamento, está no centro. E este milagre não é um presente de despedida, é uma chave para novos começos. Não estou te dando um consolo, estou te marcando um reinício, um que se nota, um que transforma, não na superfície, mas desde a alma. Há coisas que outros não sabem que você perdeu, mas eu sim vi o brilho que foi se apagando pouco a pouco. Vi quando você deixou de falar com entusiasmo, quando seu olhar já não se detinha no belo, quando seu passo se tornou automático. E não te julgo por isso. Entendo a dor que se acumula sem que a gente note, mas não quero que você continue assim. Por isso este milagre vem como um reencontro com você, para que você lembre o que sentia quando confiava, quando esperava com ilusão, quando ainda sonhava sem medo. Estou despertando isso em você de novo. Não afogue, não questione, só receba. Este é o momento onde as peças começam a se encaixar, onde o silêncio de ontem se converte em direção clara, onde a ferida de antes se converte em porta, onde seu nome começa a ser mencionado em lugares onde antes você era ignorado. E não para sua glória, mas para que você veja que eu não minto, que não esqueço, que não abandono, e que quando digo algo, cumpro até o fim.
Você não sabe o tamanho do movimento que ativei nos bastidores espirituais. Enquanto você pensava que nada mudava, eu estava reorganizando tudo, tirando obstáculos, alinhando pessoas, preparando portas, limpando terrenos, e agora que o cenário está pronto, você entrará nele e verá com seus próprios olhos o que eu preparei enquanto você esperava. Não será pequeno, não será comum, será extraordinário. Porque eu não faço as coisas pela metade. Quando eu me comprometo, eu cumpro com abundância. E você receberá não só o que pediu, mas o que nem sabia que precisava. Porque eu te conheço melhor que você mesmo. Sei o que te falta, sei o que te machuca, sei o que te cura, e hoje venho com tudo isso nas mãos. Hoje venho como restaurador completo. Não vim consertar uma área, vim renovar tudo. Seu interior, seu entorno, sua história, porque você merece mais que remendos, merece reconstrução total. E é isso que estou fazendo agora. Enquanto você lê, enquanto respira, enquanto crê, eu reconstruo. Então não se assuste se começar a sentir diferente. Não se preocupe se algumas coisas que antes te machucavam já não te afetam. Não duvide se começar a perceber que sua mente está mais clara, seu coração mais leve, seu passo mais firme. É porque eu estou agindo. É porque o milagre não é só promessa, é realidade ativa. E quando você menos esperar, olhará para trás e dirá: foi verdade, Deus realmente falou comigo, Deus realmente me restaurou, Deus realmente cumpriu. E esse dia, filho meu, está mais perto do que você imagina. Está tão perto que você vai se surpreender. Porque eu não atraso, eu ajeito. E agora está tudo ajeitado, agora é só colher. Por isso levante a cabeça, enxugue as lágrimas, respire fundo e receba com gratidão. Porque o que era impossível se tornou possível. O que era distante se tornou próximo. E o que era negado se tornou garantido. Porque eu, o Deus que não mente, decretei sobre você. Este é o tempo do seu milagre. Este é o dia da sua virada. Esta é a hora da sua restauração. E quando eu decreto, o céu obedece, a terra se move e você recebe. Então escreva mais uma vez. Desta vez, como selamento final. Eu recebo o meu milagre agora. Amém. E enquanto você escreve, eu selo. E o que selei, ninguém anula. O que decretei, ninguém cancela. E o que te entreguei, ninguém tira. Porque é meu, e meu não falha. Valeu demais por ficar até aqui. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens do céu. E se esta palavra tocou você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Juntos somos mais fortes. E eu estarei com todos vocês, sempre.